O crente pode celebrar o Halloween? Rapaz, essa é uma pergunta. Olha, rapaz, eu não... Eu tô completamente maluco. Todo clima do Halloween, né? O diabo vai tomar meu filho se a gente pedir gostosuras? Faz 9 anos que vocês me mandam essa pergunta e há 9 anos eu não respondo essa pergunta. Pastor Iago, o crente pode celebrar o Halloween, Pastor Iago? Halloween é o dia das bruxas, é coisa do diabo. Eu nunca respondi essa pergunta porque eu nunca estive em uma festa de Halloween na minha vida. Eu sou do Ceará, eu sei lá se Halloween pode ou não pode, meu patrão. Se antes você me perguntasse, Iago, Halloween, como é que é isso? Pra mim, tinha a mesma relevância de você me perguntar se crente pode participar do Festival da Neve do Sapporo ou do Festival das Cerejeiras em Flor de Hirosaki. Entendeu? São festas tradicionais japonesas. Eu entendia de Halloween tanto quanto isso. Acontece, você que acompanha aqui o canal, você já sabe, que eu vim passar 6 meses como pesquisador visitante aqui nos Estados Unidos e eu tive a minha primeira experiência com o Halloween de verdade. Eu vim aqui no zoológico, tive uma festa de Halloween aqui no zoológico, que é basicamente uma grande festa de fantasia, um monte de crianças vestidas de Harry Potter, de dinossauro, e olha o cabo de sumo aqui, ó. É uma grande festinha fantasia com outro elementozinho de susto, de monstrinho, caveirinha. Mas as crianças tudo vestidinhas de coisinha fofa, os pais tudo brincando com os filhos aqui, ó. O pessoal se divertindo. Coisa mais família do mundo. O Halloween aqui nos Estados Unidos é um negócio bem diferente do estereótipo que se monta no Brasil. Olha o tubarãozinho. Olha o bandana de pijama. É bandana de pijama? Eu não sei. Bom, o Halloween ainda não aconteceu, vai ser só dia 31, mas o Halloween aqui nos Estados Unidos ele é um período. Ele não é só o dia 31, o 31 é o dia que o pessoal vai lá pedir doce e tal, mas ele é todo um período, todo um momento. Entrou o fim de setembro, a galera já começa a celebrar o Halloween. O mês de outubro inteiro já tem casa enfeitada em todo lugar aqui, já se fala muito do Halloween, já se explica muito como é o Halloween. E então eu tive finalmente o meu primeiro motivo para pensar o Halloween com mais seriedade. O crente pode comemorar o chamado Dia das Bruxas? Bom, bora finalmente conversar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos começar assumindo o seguinte, eu comecei a pesquisar as informações acadêmicas que nós temos sobre a história do Halloween e eu descobri um negócio muito interessante. Nós não temos toda a história do Halloween muito bem documentada como o pessoal faz parecer. Há algumas teorias, várias delas são conflitantes umas com as outras, algumas são mais possíveis do que outras, mas ninguém sabe exatamente a origem de cada detalhe do Halloween. Então, para começar, quando alguém chegar dizendo assim, porque tal coisa começou por causa disso e esse pedacinho da festividade vem exatamente não sei da onde, você pode fazer uma pergunta muito constrangedora. Qual é a fonte dessa informação? E você vai descobrir que a fonte da informação provavelmente é um blog de internet que soltou essa informação do nada, porque sim. Quando você pesquisa as fontes bibliográficas e vai atrás de fontes primárias, porque é assim que a gente faz pra fazer um trabalho sério, tá? Não é ficar repetindo coisinha de blog, é ir atrás das fontes primárias, as primeiras fontes que baseiam toda aquela informação, você não encontra muita coisa. Muito do que se fala sobre o Halloween vem de interpretações posteriores e muita gente faz associações históricas que basicamente não podem ser provadas, mas que se tornam populares e acabam sendo repetidas por aí. Além disso, muita gente se baseia em uma série de falsificações históricas para definir de onde o Halloween veio e falam disso na internet com um tipo de certeza absoluta de quem está revelando as verdades ocultas sobre a festa. Mas quando você confere as fontes, você percebe que tem muita coisa errada na internet. Quem diria, né? Tem muita coisa errada na internet. Então, assim, é fundamental começar o vídeo com esse alertinha camarada do Titio Iago. A maioria dos canais que eu assisti no YouTube falando sobre Halloween, porque eu fui ver o que a pessoa tava falando por aí, conta a história do Halloween com uma certeza absoluta que não corresponde ao que a gente realmente sabe sobre essa festa. Porque o Halloween começou com os rituais celtas de adoração aos mortos e de celebração de demônios. Pergunte de novo, quais são as fontes? Eles provavelmente não vão ter fontes para te dar. Ou fonte de segunda ou terceira mão. Mas uma enciclopédia respeitada? Beleza, qual é a fonte da enciclopédia? De onde é que vem essa informação? Essa é a grande pergunta no fim das contas. Claro, Iago, eu sou só um cristão comum, pastor Iago. Eu sou só uma dona de casa, eu sou um profissional, eu só quero saber as paradas pra viver a minha vida. Eu não tenho como ficar lendo fonte celta, não sei ler celta, pastor. Eu também não sei não se preocupe. Eu não tenho como ir atrás de fonte primária. Ok, você, cidadão, crente, não tem obrigação de fazer isso. Mas qualquer um que se propõe a ser um produtor de conteúdo, a ser um mestre, a ser um professor, a colocar a cara aqui na internet e tentar te ensinar como as coisas são, dessas pessoas a gente tem que cobrar um pouquinho mais
do que a gente cobraria de um colega qualquer ou de um cristão comum, que não é um acadêmico, que não é um técnico, qualquer coisa. Discutir temas históricos cobra um tipo de expertise e de esforço em trato de fonte. Então, bora devagar nessa reconstrução histórica pra gente poder pensar, primeiro, a história do Halloween. Ficou bom isso, Gabriel Tuller? Depois você me conta isso. Eu tento não ser assim, juro, gente, que eu tento não fazer essas besteiras. Mas sai naturalmente, assim, é do espírito do cearense. Não tem como, só sai. Meu roteirinho tá todo sério, eu escrevi, pesquisei tudo formalzinho. Eu vou falar, eu faço parecendo um palhaço, me perdoem, é o meu jeitinho. Tento mudar, mas não melhora não. Pra gente conversar sobre a história do Halloween, a gente tem que conversar sobre a história de uma festa católica. A festa em homenagem a todos os santos nos céus. Havia uma data anterior a essa festa, mas essa festa acabou mudando de data, indo pro dia 1º de novembro, que foi o dia da consagração de uma catedral em Roma em homenagem a todos os santos. Se a festa em homenagem a todos os santos acontecia antes, no dia 13 de maio, essa mudança aconteceu quando o Papa Gregório III decidiu mudar a data do Dia de Todos os Santos para a data do dia da consagração da Capela de Todos os Santos em São Pedro, em Roma, que foi no dia 1º de novembro. Isso aconteceu como uma celebração local, mas um tempo mais tarde, na década de 1840, o Papa Gregório IV ordenou que essa data, essa festividade de Todos os Santos, passasse a ser observada também em todos os lugares. Então o que a gente tem? A gente tem a celebração do Dia de Todos os Santos, porque a Igreja Católica tem mais santo do que dia no ano, então tem um dia para celebrar todos os santos. Esse dia passou a ser o dia da dedicação daquela capela. 1º de novembro. Você guarde bem essa data, 1º de novembro, porque é um dia muito fundamental para a gente entender o dia 31 de outubro. Por quê? Porque as vigílias noturnas, no dia anterior a uma festa ou uma solenidade católica, sempre foram costumes na fé católica romana. E por isso se tornou comum que houvesse uma vigília antes do dia de Todos os Santos, no dia 31 de outubro. Essa vigília era chamada de, ouça com atenção, All Hallows Even, ou Halloween. Já pegou aí? Hallow é uma forma antiga de falar santo. Eve é a noite anterior a alguma coisa, é a vigília, né? Então, All é todos, então All Hallows Eve era a vigília de Todos os Santos. A noite anterior ao Dia de Todos os Santos. É daí que veio o termo Halloween. Então, Halloween significa o quê, pastor? Halloween é uma palavra celta para adoração ao demônio. Halloween é uma palavra inventada pelo próprio diabo em adoração a Satanás. Halloween significa eu amo o capeta. Não, Halloween significa vigília, noite anterior ao Dia de Todos os Santos. E agora eu fiquei confuso. Por que que se sabe? Por que tem demônio? Por que tem o capeta? Por que tem fantasma? Por que tem bruxa? Que história é essa? Me ajude aí, pastor, a entender isso aí. Calma lá, que a gente tá nesse processo da história ainda pra você entender direitinho, então fica comigo. Porque foi em 998 depois de Cristo, um pouco depois, que Santo Odilo, o poderoso abade do monastério de Cluny, no sul da França, que acrescentou uma celebração no dia 2 de novembro. Não no dia da vigília anterior, mas no dia posterior. Se o dia 1 de novembro era o dia de celebração de Todos os Santos, o dia 2 de novembro passou a ser um dia de oração pelas almas de todos os fiéis falecidos. Essa festa passou a ser chamada de Dia dos Finados. Sim, o Dia dos Finados era celebrado dia 2 de novembro. E essa festa se espalhou da França também para o resto da Europa. E com isso, você passou a ter 3 dias de festividade no catolicismo romano, chamados de, e aí você perdoa o meu inglês antigo, algo como All Hallowtide. Então, o que é que você tem? Você tem a véspera de Todos os Santos, o Halloween, o All Hallows Eve, o dia de Todos os Santos, o All Hallows, e o dia de Finados, compondo essa tríade de dias de festividade dentro do catolicismo romano. Agora, a partir daqui, a reconstrução histórica começa a ficar um pouquinho mais confusa. Mas tudo indica que esse foi um período em que se começou também a celebrar os mortos de forma geral, incluindo os mártires e aqueles que foram para o purgatório, ou mesmo relembrar a vida daqueles que acabaram indo para o inferno, como um alerta para que nós não tenhamos o mesmo caminho. Então, o que aconteceu? Essa vigília do dia 31 de outubro começou a tomar elementos que seriam característicos do dia de Finados, com algumas celebrações relacionadas com a morte. Para nós, cristãos brasileiros do século XXI, celebrar a morte pode parecer uma coisa meio mórbida e até demoníaca, né? Coisa de satanista. Mas tratar como um dia solene o aniversário da morte de um mártir era uma prática muito comum no cristianismo desde os primeiros anos, o que se tornou mais popular no século IV. Celebrar a morte dos santos era uma coisa que fazia parte da fé cristã, não é uma coisa que, oh, nossa, que coisa mórbida, terrível. A gente evita a morte, não quer falar da morte, mas é uma coisa que acontece. A morte dos mártires era celebrada como um período a se rememorar. Ao que tudo indica, após o estabelecimento do
do dia de Todos os Santos e a sua vigília, que era a véspera de Todos os Santos, no século VIII, o Odilo de Cluny, que a gente já citou aqui, popularizou a ideia de que esses 3 dias do All Hallows Tide seriam uma lembrança ritualística do dilúvio, em que a primeira noite, a véspera de Todos os Santos, lembra a maldade do mundo antes do dilúvio. A segunda noite, então, celebra os salvos que sobreviveram ao dilúvio, e a última noite celebra aqueles que repovoariam a Terra. E aí você começa a entender por que a vigília que precedia o dia de Todos os Santos começou a ser relacionada com alguns elementos mais mórbidos e até mesmo negativos. Era justamente uma forma de relembrar dos ímpios que haviam morrido sem crer na mensagem da salvação. Lembrando, claro, do tempo de Noé. Em alguns lugares, alguns argumentam que isso começou na França, havia até uma festividade onde, para representar os mortos em pecado, as pessoas se vestiam como caveiras, usavam roupas extravagantes e até mesmo alguém se vestia como diabo para encenar que ele puxaria a fila das almas ímpias para o inferno. Você já celebrou teatro na sua igreja? Que sempre tem o diabo, né? Sempre tem o irmão diabo no teatro da igreja. Já celebrou, já fez aquele Life House, né? Que eu fui a cachaça no Life House, eu acho. Era o bebim na pecinha do Life House. Aí todo mundo tentava pegar a moça e tal, e Jesus segurava. É clássico de igreja. Isso não é invenção nova não, tá, gente? Encenações que representavam elementos do cristianismo já eram muito comuns no mundo antigo, principalmente no mundo menos letrado, onde não tinha tanto texto. Essas representações passavam mensagens, pregavam coisas pro povo, e isso se dava por meio de celebrações públicas também. Pessoas se vestiam de caveiras para representar os mortos, se vestiam de diabo para representar o mal sendo levado, não porque louvavam o mal ou porque adoravam ao diabo, mas porque o diabo existia, a morte existia, a condenação existia, e tudo isso era representado como uma forma de mostrar a dureza e a tristeza do pecado, para que as pessoas seguissem o caminho da fé, não o caminho do diabo, mas o caminho de Cristo. E aí você começa já a entender boa parte das práticas que são comuns hoje no período do Halloween, em que pessoas enfeitam as suas casas com figuras fantasmagóricas, onde a figura das caveiras ou mesmo do diabo aparece muitas vezes, onde pessoas se vestem de figuras negativas, hoje, obviamente, como uma grande brincadeira infantil, mas quando isso começou, como uma forma de pregar sobre a realidade do inferno e sobre o mal que existia no mundo, lembrar as almas que foram condenadas para que nós possamos seguir o caminho da santidade e não o caminho dessas almas. Claro que o Halloween hoje não é exatamente isso, né? Talvez ao lado dessa questão do enfeite das casas e da fantasia, a ideia de pedir doces, né? O famoso travessuras ou gostosuras, trick or treat, como dizem aqui nos Estados Unidos, é uma coisa que chama muita atenção, né? Acontece que algumas pessoas olham para essa prática e tentam remontar, às vezes, também algumas questões celtas, antigas, rituais, adorações. Na verdade, isso remonta ao catolicismo inglês. Quando, depois da Revolução da Pólvora, você lembra de V de Vingança? Que fala da Revolução da Pólvora com Guy Fawkes? Aquela máscara que o V de Vingança usa é a máscara do Guy Fawkes. Ele foi um cara que tentou explodir o parlamento inglês. Ele era um católico revolucionário. Depois da Revolução da Pólvora, o pessoal tinha o costume de colocar máscaras e então comemorar o dia da fracassada revolução e costumavam ir na casa dos católicos pedir cerveja e bolo para suas festas, como uma forma de fazer bullying, né, pela revolução ter dado errado. Quando essas festividades pararam, quando parou de fazer sentido celebrar que a revolução deu errado, a prática de ficar pedindo coisas de casa em casa foi simplesmente movida para outras festas, incluindo a festa de Halloween, que já havia meio que se secularizado e virado um tipo de baile de máscaras na Europa. Quando o Halloween chegou na América do Norte, e certamente foi na América do Norte que o Halloween melhor se consolidou, virou um tipo de produto de massa e se espalhou para o mundo de volta, o costume acabou se consolidando cada vez mais. Hoje, o que nós chamamos no Brasil de Dia das Bruxas não começou por causa de bruxas. Na verdade, as bruxas só foram aparecer nessa festa muito tardiamente, e quem adicionou bruxas foi a indústria dos cartões comemorativos, o que é uma prática muito popular e até engraçada aqui fora nos Estados Unidos. O pessoal adora dar cartão comemorativo, e quando a indústria dos cartões começou a fazer cartões de Halloween, precisavam de imagens para colocar lá, eles adicionaram a figura das bruxas, porque foram procurar figuras negativas para colocar e bruxa entrou no processo. Talvez o elemento mais engraçado disso tudo seja o uso da abóbora. Você vai aqui, toda casa tem abóbora. Eu fui num mercado com minha família, estavam dando abóbora pra gente poder pintar as abóboras. Eu pintei a abóbora. Foi Deus que fez a abóbora, foi Deus que fez a tinta, eu pintei a abóbora e tá aqui, na porta da minha casa, a abóbora pintada. Com o nome da minha família e um desenho feliz. Uma carinha, minha filha botou a carinha feliz na abóbora. Não botou a cara de mal, não. A abóbora tá rindo. O que eu acho engraçado do uso da abóbora no Halloween aqui é porque a abóbora é uma profecia autorrealizável. Quando no fim do século XIX, o pessoal tentou remontar então as origens do Halloween, porque foi só no século XIX que começaram a questionar a catolicidade do Halloween, o Halloween como uma festa católica,
porque o Halloween começou a virar algo imiscuído na cultura. Porque o que acontece? As festas cristãs, ou católicas, ou protestantes, acabam entrando na cultura secular, então acabam modificadas para poder se adequar à cultura secular, como a Páscoa, como o Natal. O Natal botou Papai Noel, troca presente. Páscoa mete o coelhinho, mete chocolate. Claro que nessas festas ainda existe muito do espírito cristão por trás delas. As igrejas celebram esses períodos. Muitas igrejas retiram, né, tentam remover alguns dos elementos culturais. Outras só reinterpretam os elementos culturais, mas chamam a atenção pro valor maior que tá por trás. O Halloween aqui nos Estados Unidos acaba passando pela mesma coisa, mas quando no século XIX começaram a olhar um pouco mais para trás para interpretar de onde o Halloween veio, começou a crescer no século XIX a teoria de que o Halloween era uma festa druida, ligada aos celtas. Como os druidas usavam lâmpadas feitas de nabos nos antigos festivais de colheitas celtas, tentaram fazer uma versão americana disso, mas como os Estados Unidos não tem muito nabo e tem muita abóbora, porque no fim das contas o Halloween acontece no período não de colheita de nabo, como era mais comum na Europa, mas no período da colheita da abóbora, então eles começaram a fazer lâmpadas com abóboras para tentar trazer o Halloween de volta às suas origens celtas, o que não tem nada a ver com o mundo celta. O povo usava nabo, não era abóbora, e o Halloween não tem nenhuma conexão com a cultura celta que é entre nós, ou seja, adicionaram um elemento pretensiosamente celta de forma tardia, porque pensavam que era uma festa celta. E aí o povo usa isso como argumento para dizer que era uma festa celta. Tá vendo? As abóboras provam que o Halloween é uma festa celta, quando na verdade é só uma teoria autorrealizável. Foi quando surgiu a tese de que era celta que começaram a adicionar abóboras para deixar a festa mais celta. E é um fracasso completo, né? Porque não tem nada a ver com celta. É basicamente o que acontece com o milho, né? Nas festas juninas no Brasil. Já que o período de junho é onde tem as maiores colheitas de milho, de feijão, você tem um monte de coisa envolvendo milho e feijão na festa junina no Brasil, porque é só o período da colheita mesmo. Como tem muita colheita de abóbora nesse período, a abóbora começa a ser usada na festividade. É só o mercado achando uma forma de escoar os seus produtos no fim das contas, né? E aí fica essa pergunta, né? O Halloween é uma festa pagã? A gente vê que claramente o Halloween é uma festa que começou dentro do catolicismo. Antes de tudo, o Halloween é uma festa católico-romana, mas alguns têm uma tese diferente, e essa é a tese mais popular hoje dentro do ambiente da discussão da mídia. As pessoas falam do Halloween como uma coisa que evoca os celtas, os druidas e tudo mais, quando na verdade o Halloween começa como uma festa profundamente católica. Agora, alguns tentam argumentar que a Igreja Católica teria, na verdade, absorvido algumas práticas celtas associadas ao Samhain, se escreve Samhain, mas eu não sei falar celta, então você me perdoe. Eu acho que pronuncia Samhain, pelo que eu pesquisei na internet aí. O catolicismo teria pegado o Samhain e cristianizado a celebração para facilitar a conversão dos celtas ao cristianismo. No entanto, essa é uma visão historicamente pouco convincente. A maioria dos historiadores, na verdade, tem defendido que a observância cristã do All Hallows Eve surgiu de forma completamente independente do Samhain. Por isso que é tão estranho que aqui no Brasil, tantos canais cristãos ainda tentem encontrar as origens do Halloween no mundo celta. Se você der uma pesquisada, é a visão mais comum que se tem sobre isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, aí no Brasil. Tô voltando pro Brasil, gente. Então assim, não sei onde é que eu tô no limpo. Todo mundo nos vídeos diz que o Halloween foi uma cristianização das festividades pagãs do mundo celta e tal. E sim, de fato, havia uma festa celta chamada Samhain, que era o festival onde se comemorava a passagem do ano dos celtas, além de marcar o início do inverno na Irlanda, mas não existe evidência de que essas festas contassem com abóboras, com bruxas ou com fantasmas. Era muito comum que os antigos celtas da Irlanda e da Grã-Bretanha celebrassem festividades no último dia da maioria dos meses do ano. Então calhou desse festival menor de 31 de outubro ser no mesmo dia das vigílias do dia anterior ao dia de Todos os Santos. Mas eu não estou muito convencido de que essa correlação signifique qualquer causalidade. Se você pesquisa os materiais acadêmicos sobre a origem do Halloween, você vai encontrar a mesma questão. Existe alguma correlação? Causalidade provavelmente nenhuma. Até porque a festa do Samhain era uma festa muito pequena, altamente desconhecida, que já não era celebrada direito há muito tempo na Idade Média. Não fazia nenhum sentido a Igreja Católica tentar se adaptar aos costumes celtas, e a gente não tem nenhum registro de que isso tenha acontecido. Tem um livro muito interessante chamado The Stations of the Sun, A History of the Ritual in Britain. Gostou aí? Gostou do meu inglês? Tá melhorando, hein? Onde o historiador Ronald Hutton diz que os registros medievais não fornecem nenhuma evidência de um grande festival celta, onde alguma cerimônia religiosa importante acontecia nessa data. Você consegue encontrar alguns contos populares em que os humanos têm relações com divindades, ou então com monstros, que terminam ou que começam no Samhain, mas nada realmente conclusivo historiograficamente. Praticamente todos os costumes associados à celebração secular moderna do Halloween se desenvolveram apenas nos últimos 500 anos e tem pouquíssima ou nenhuma conexão
com práticas religiosas pagãs antigas. Os costumes do Halloween foram muito mais influenciados pela cultura de mídia americana e pelo mercado moderno que por qualquer coisa do mundo celta. Quando você pesquisa, então, as fontes que são usadas para descrever o Samhain celta, praticamente todas elas vêm do século XI, em textos de monges católicos, de depois da criação do All Hallows Eve. Olha, eu me meti num monte de blog e fui ler um monte de texto antigo de folclore da Irlanda. E por mais que muitos reivindiquem as origens celtas pro Halloween, todos assumem que é impossível traçar uma linha direta entre os rituais pagãos e o Halloween. Investigando as fontes mais a fundo, a gente descobre que essa relação entre o Halloween e as práticas celtas só se popularizaram no século XIX. Até o século XIX, ninguém achava que o Halloween fosse outra coisa senão uma festa católica que se popularizou culturalmente. Existem até pesquisadores que argumentam que existiu influência do Halloween sobre as festividades mais modernas do Samhain, que ainda existiam em alguns lugares da Irlanda. A gente tem então que parar de acreditar em qualquer bobagem que escuta na internet, gente. Tem gente que chega até a criar correlações altamente improváveis e distantes entre pequenos elementos do Halloween e coisas celtas. Opa, o pessoal gosta de pescar maçã no Halloween aqui nos Estados Unidos. Aquela brincadeira de pescar maçã com a boca, tentando pegar maçã? Ah, na verdade, isso é porque os romanos dominaram a Irlanda, havia uma deusa cujo símbolo era uma maçã, então a prática vem daí. Então se você pesca maçã, está adorando a deusa dos romanos. Sabe, gente, é beira o ridículo. Mas parece que é assim que o pessoal faz análise cultural no YouTube hoje em dia, né? Mas beleza, analisada a história do Halloween e como é que o Halloween, de onde ele veio, e entender que as origens do Halloween não são origens celtas, mas origens católico-romanas, veio desta vertente do cristianismo, vamos olhar agora com cuidado para questões culturais. Porque quando a gente fala de Halloween, a gente tá falando de coisas muito diferentes, né? Existe um Halloween nos Estados Unidos, há um Halloween na Europa, há um Halloween no Brasil, que são coisas completamente diferentes. Aqui na cidade que eu tô, até as igrejas mais conservadoras que eu fui, tratam o Halloween como um tipo de festa cultural, uma coisa comum, sem muitas neuras quanto a isso. É bem diferente do Brasil nesse sentido, onde a visão cristã mais tradicional é de rejeitar o Halloween, tratando o Halloween como uma coisa demoníaca. Mas é muito fácil de entender, quando você passa um tempinho nos Estados Unidos, os motivos dessa diferença cultural. No Brasil, as festas de Halloween são geralmente bailes de escolas para crianças ou baladas para adultos. Há um nível de participação mais íntima com toda aquela festa quando você vai nela. E como não é uma coisa naturalmente própria da cultura brasileira, geralmente vem de um tipo de importação que tem como objetivo criar algum tipo de celebração já relacionada a esses aspectos mais negativos da espiritualidade, caveira, morte, demônio, bruxa, sem nenhuma consideração pelo que isso realmente significa. Ora, até um monte de cristão não sabe o que é que significa, quanto mais a cultura secular. Então você vai pra uma balada, pra um bailinho, e você tá participando, não é, de um evento, de uma celebração, e envolto em tudo aquilo que geralmente é importado com algum tipo de objetivo já maligno, negativo, de associação com o que é mal. Aqui nos Estados Unidos é diferente. O Halloween acontece principalmente no meio da rua, onde você simplesmente vai de casa em casa e escolhe como se vestir, com quem vai andar, em quais casas vai entrar, qual tipo de decoração vai colocar na sua casa. Não é como uma balada, não é uma festinha em que você participa de tudo aquilo, mas é andar na rua e você decide o quanto vai participar de cada forma de celebrar o Halloween. Ora, existem igrejas católicas, eu falei com o pessoal aqui, eu perguntei pra todo mundo aqui pra saber como é que o pessoal viu o Halloween. Muitas igrejas católicas celebram os mártires e as crianças se vestem de mártires. E às vezes se vestem de forma bem gore mesmo, sabe? É cabeça arrancada, é cabeça de João Batista em bandeja de prata, é forca, é gente com sangue pra todo lado, mas estão celebrando os mártires da igreja. Mas de uma forma bem halloweenesca, digamos assim. Mas você tem muita liberdade aqui pra ver onde é que você vai, com quem vai, onde vai, de que forma vai se vestir, onde você vai participar do seu Halloween. O que é um pouco diferente do contexto brasileiro, em que você não tá na rua, andando e indo de casa em casa. Além disso, a cultura local afeta muito o relacionamento com a festa, né? Eu tô no meio do Bible Belt aqui, né? O chamado cinturão da Bíblia americana. A influência cristã aqui onde eu tô é muito forte. E as casas estão enfeitadas pro Halloween. Muitas estão. Mas você não encontra muita figura de demônio. O que você encontra é lápide, caveira e fantasma. É a imagem que mais aparece. Lápide representa gente morta, caveira representa gente morta, fantasma representa gente morta. Eu não vi até agora nenhuma casa com alguma coisa de demônio e tal. Tem uns coveiros esquisito,
tem morcego, tem teia de aranha. A celebração do Halloween aqui tem menos do diabo, né, de figuras demoníacas, e muito de figuras relacionadas à morbidez, à morte, né? O que evoca muito mais as origens da festividade do Halloween e que tá menos relacionado, talvez, com algum tipo de imagem diabólica ou algo assim. Você não encontra muita figura de demônio. Tem, mas assim, é muito pouco. Você não encontra nem pra vender no mercado. Eu vou no mercado aqui, tem toda a seção de Halloween, tem pouca coisa de demônio. Tem, você acha umas fantasias meio esquisitas de monstro e coisa assim, mas as casas geralmente são enfeitadas de forma diferente. Para quem acredita que o Halloween é uma festa de origem cristã, eles acreditam que a adição de diabos e bruxas na celebração é uma corrupção do Halloween. E então a postura deles é de manter a festividade como uma forma de continuar cristianizando de volta o Halloween. Algo como, não vou deixar o diabo roubar a festa cristã. Parece muito com o modo como a gente lida com o Natal, às vezes. Agora, para quem acredita que o Halloween é uma festa pagã, que foi tomada pelo catolicismo, a postura muitas vezes é fugir do Halloween para não participar daquilo que é pagão. Então é fundamental que, se a gente quer discutir Halloween, a gente discuta o local que nós estamos culturalmente. São formas e formas de enxergar como é que o Halloween funciona. No Brasil, nos Estados Unidos, em ambientes da Europa, com o pessoal da igreja, em outros lugares. Então, antes de qualquer coisa, qual é o Halloween que a gente vai celebrar? Onde vai celebrar esse Halloween? Quais são os elementos que vão estar associados a isso? Tudo isso precisa ser considerado antes da gente dar uma resposta um pouco mais final de o crente pode celebrar o Halloween sim ou não. Dito isso, feitas as nossas pequenas considerações culturais, bora para a nossa avaliação teológica. Ficando sem voz. Vamos lá, vamos começar então com o que a Bíblia responde teologicamente. Você não vai encontrar na Escritura, obviamente, nada não celebrarás o Halloween. Não vai ter isso na Bíblia, tá? Então a gente precisa olhar para os elementos da Escritura que falam sobre alguma coisa que possa estar associada à festividade do Halloween, olhar para a festividade do Halloween e ver como é que a gente pode aplicar os princípios bíblicos a esse tipo de celebração. Eu acho que o ponto mais claro que a gente encontra na Escritura é que nós não podemos participar de nada que seja uma celebração do mal ou uma celebração do que é diabólico, nem mesmo de brincadeira. Nós temos que ter em mente que nós, como cristãos, não participamos de cultos idolátricos nem de qualquer coisa que louve o diabo. O que é, assim, claro, muito óbvio. Um texto bíblico que certamente vai nos ajudar é o tratamento que Paulo dá aos alimentos sacrificados aos ídolos em 1 Coríntios 8 em diante. Ele aborda essa questão até o capítulo 10, porque essa era uma questão bem imersa na cultura dos coríntios. Lá na cidade de Corinto, os alimentos que eram vendidos no mercado eram alimentos que eram sacrificados a ídolos nos templos e então eram vendidos ao povo. Praticamente toda a carne que fosse comprada no mercado era uma carne sacrificada. Era até difícil contra a carne que não fosse, porque eles aproveitavam, né, a carne do sacrifício. O crente podia comer esse tipo de carne? Paulo vai fazer um longo argumento, deixando claro que pode, não tem nenhum problema. A carne foi sacrificada a um demônio. Grande porcaria. Demônio não tem poder nenhum sobre sua vida que você é crente. Quem criou a carne foi Deus. Pega a carne, ora a Deus, agradece, come feliz. Agora, ele vai dizer, se o teu irmão que convive contigo, ele é alguém que diz, será que o demônio vai me pegar? Se eu comer essa carne aqui, o diabo vai vir na minha vida. Você não faz o cara comer com você, né? Você tá pecando contra a fraqueza na fé daquele irmão. Então evita participar com ele de uma coisa que vai contra a fé dele. Paulo vai chamar isso de escândalo, de pedra de tropeço. É levar o irmão a cair, porque o irmão tá pecando contra a própria consciência dele. Agora, mesmo assim, Paulo vai argumentar, você não pode participar do ritual de sacrifício ao ídolo, né, meu patrão? Você come a comida, porque no fim das contas é o que tem, mas você não vai lá no templo, junto com os pagãos, pegar o animal, sacrificar o animal, porque já que não tem nenhum problema comer a comida, então não tem nenhum problema participar do ritual de adoração ao diabo. Claro que não, né? Você pode comer a galinha do despacho que voa pra sua casa? Pode. Eu vou agora fazer o despacho? Claro que não, você entende? Diferente do que muita gente pode pensar, o culto idólatra em Corinto não era tão desassociado assim da vida prática e comum, né, da vida civil do povo. A prática religiosa e a vida civil estavam muito entrelaçadas, muito mais do que hoje em dia. Então era uma tentação para eles participar dos rituais pagãos, porque isso fazia parte da vida cívica deles. Hoje, se você é convidado para casa de algum desconhecido, dificilmente você vai pensar que aquela galinha foi oferecida a um ídolo, ou é uma galinha que foi usada num despacho, ou o que é que seja, né? Mas para os coríntios não era assim. Os alimentos oferecidos aos ídolos poderiam ter suas partes vendidas no mercado depois de terem passado pelos rituais nos tempos. Além disso, era muito comum que os jantares na vida cotidiana possuíssem elementos de idolatria. Para começar, talvez a primeira grande barreira que a gente vai ter pensando sobre Halloween é: eu não posso me colocar em situações em que existe celebração do diabo, celebração do mal, celebração daquilo que ofende a Deus. Os elementos negativos do Halloween não começaram como uma celebração dessas coisas. Começaram como uma representação dessas coisas, a fim de dizer, não façam isso, não vivam assim. Olhem o diabo existe. Olhem as almas penadas vagando pelo inferno
não vivam assim. Hoje, tudo foi invertido, a cultura se apropriou do Halloween e agora as pessoas se vestem de diabo, não para dizer, olhem como o diabo é mau, mas para dizer, olha como o diabo é legal. Não para dizer, olha esses fantasmas como eles são assustadores, mas para dizer, olha esse fantasma como ele é divertido. O quanto eu como cristão posso me associar com isso? Bom, depende do tipo de festividade que eu tô participando. Eu tô indo pra uma baladinha onde tem um DJ vestido de diabo e eu vou dançar e requebrar com as diabinhas. Eu acho que isso é um tipo de celebração do mal muito ruim. Eu vou pra uma festinha de criança lá no inglês da minha filha, em que tá todo mundo vestido de capeta, e eu não posso estar com a minha filha, e vai ser uma festinha lá só pras crianças, em que os outros pais vão celebrar o Halloween como um tipo de celebração só de coisas mórbidas. Eu acho que é muito complicado esse tipo de envolvimento. Eu tô com o pessoal da minha igreja e a gente vai se vestir de mártir, como acontece muito aqui nos Estados Unidos. Eu não vejo nenhum elemento negativo nisso. Eu tô na Europa, eu tô na Inglaterra, eu tô nos Estados Unidos, e eu visto os meus filhos como princesas, como, sei lá, qualquer coisinha fofinha, e saio na rua com eles. E então eu olho pras casas, eu avalio junto com eles, mostro o que aquilo representa. Olha, minha filha, essas caveiras, olha isso aqui, olha o fantasma, que representa as almas que não encontraram Jesus. Olha o diabo quer pegar a nossa alma, o diabo quer afastar a gente de Jesus, e consigo dar um significado bom pra aquilo. Saio na rua pra pedir doce, e se eu vejo uma casa que tá, sei lá, com muito elemento negativo do capeta, o que é que seja, não, filha, vamos nessa casa aqui não, que olha quanto demônio tem aqui, vamos naquela outra ali, e eu consigo significar o que tá acontecendo de uma forma um pouco mais apropriada, com um distanciamento maior daquilo que é maligno, eu acho que é uma coisa razoavelmente possível, desde que haja o interesse e o envolvimento dos pais também para ajudar a dar significado dessas coisas pros seus filhos. Porque se a gente cria essa barreira de que a gente não pode participar do que tá celebrando o mal, eu preciso que qualquer tipo de participação na festividade como essa seja calibrada pelo conhecimento do que o mal significa e afastada de qualquer celebração do mal. Se o pessoal da igreja, mesmo no Brasil, quer fazer uma festa de Halloween, ou uma escola cristã faz uma festa de Halloween e cria as suas limitações para essa festa, eu acho que existe uma possibilidade. O modo como o mundo secular e a sociedade civil não cristã se apropria do Halloween faz com que seja difícil a participação de uma festa muito específica envolvendo essas celebrações do mal. Agora, segunda coisa associada a isso é a linguagem que Paulo vai dizer que o diabo não é nada. A gente tem que parar de ter muito medo do diabo. A gente tem muito medo do capeta, a gente tem muito medo do demônio, e a gente tão, sabe, tomado por um tipo de espiritualismo que não é cristão, é um espiritualismo, um tipo de misticismo que às vezes nos afasta do verdadeiro Deus. A gente tem medo de tudo aquilo que possa de alguma forma simbolizar o mal. Eita, vai abrir porta pro capeta, vai abrir porta pro diabo, Satanás vai tomar conta de mim, o que é que seja. Por quê? Porque tem coisa do Halloween aqui em volta. Na minha rua, alguém colocou uma lápide e uma abóbora na frente de casa, o mal vai se apossar de nós. Gente, de forma nenhuma, tá? É a segunda mensagem que Paulo vai estabelecer ali em 1 Coríntios 8. Mesmo a comida sacrificada ao ídolo não é nada. Você agradece a Deus e come. Algumas pessoas à sua volta podem estar celebrando o Halloween como um tipo de festividade secular pra, sei lá, brincar com o mal, hahaha. Você não tem que ter medo da força do diabo. Mas tem uma terceira coisa que Paulo vai desenvolver em 1 Coríntios 8, que é muito importante, que é o modo como nós amamos os outros, como nós amamos os fracos. Paulo vai falar que existe um conhecimento e que esse conhecimento, quando não é calibrado pelo amor, gera soberba. Você pode dizer, sei que o Halloween é uma festa que vem do cristianismo. Sei que o Halloween pode ser de alguma forma celebrado como uma forma de lembrar do mal a ser evitado. Então aquele que não consegue fazer a mesma coisa, aquele que discorda de mim, ele é ruim, é fraco, é um crente inferior. Vou brincar, vou botar coisa de Halloween na mesa dele só de sacanagem. Você não faz isso, porque você ama aquele que pensa diferente. Você talvez não participe do Halloween por amor àquele que, se sentindo motivado a participar, pecaria contra a própria consciência. O nosso papel é amar esses irmãos, mesmo que saibamos que, sei lá, pedir doce fantasiado não é a mesma coisa que convidar o diabo pra sua casa. Alguns vão argumentar que o Halloween é uma forma de zombar das forças espirituais também. Pastor, não tem problema eu vestir meu filho de diabo, não tem problema eu ir pra esses ambientes com muitos elementos, não é, de coisas infernais e tal, porque a gente tá, na verdade, rindo do diabo, zombando do diabo, dizendo pro diabo que ele não é nada. Aí citam Lutero. Lutero dizia que zombava do diabo. E deixa eu falar, eu acho que isso não é bíblico não, tá? Eu acho que a gente não pode viver zombando das forças espirituais também, porque aí já é pra um outro extremo. O diabo é terrível e ele está tentando nos tragar, ele tá levando almas pro inferno, e a gente não pode tratar isso também como se fosse bobagem. O Halloween é culturalmente aceito e praticado por descrentes porque há um desprezo pelo sobrenatural. É como se eles dissessem, esse negócio de Deus e de diabo é coisa de religioso intransigente, pra gente é só uma piada, uma brincadeira e tudo mais. Há uma frase atribuída ao Charles Baudelaire, que ele disse que o maior truque que já foi realizado pelo diabo era convencer o mundo de que o diabo não existe. Por isso a gente não pode desprezar que há uma força demoníaca em operação, não só no Halloween, mas no pecado, em qualquer um que viva longe de Deus. Veja, nem mesmo o arcanjo Miguel teve coragem de zombar do diabo. Não é isso que a gente lê na escritura? Nós não zombamos do diabo. Tratamos ele não com respeito, mas o tratamos com a seriedade que é apropriada a uma entidade espiritual terrível e maligna que quer levar a nossa alma. Cabe considerar também que a origem
né, das coisas importa muito menos do que a gente está disposto a assumir. Tem um vídeo inteiro aqui no canal, quando a gente fala sobre música secular e explica se o crente pode ouvir ou não músicas que não são cristãs. Eu argumento, a partir de alguns textos do Antigo Testamento, que a origem de alguma coisa é muito menos importante do que aquilo que a coisa realmente é. Por exemplo, a harpa foi criada na família de Caim, a pecuária extensiva foi criada na família de Caim, que era uma família que odiava a Deus. E você tem harpas no céu. Por exemplo, o fato de descrentes terem criado a harpa não faz com que Deus não aprove a harpa e não permita que harpas existam até mesmo na mão de anjos no céu. Ah, mas se o Halloween tivesse realmente vindo totalmente das práticas culturais celtas, isso importa muito menos do que aquilo que a coisa realmente é. Estou há muito tempo argumentando que a origem de uma celebração importa bem menos do que aquilo que a celebração realmente é, para explicar que a gente pode celebrar algumas coisas. Pode celebrar o Natal, não importa se há algum relacionamento com alguma prática pagã, o que é que seja. Agora, isso também vai para o caminho inverso. Eu acredito que não existe nada de celta no Halloween. A origem do Halloween, na minha opinião, é totalmente cristã, mas hoje o Halloween se afastou tanto do cristianismo que a gente tem que saber como se relacionar com ele. E por mais, sei lá, esquisito que soe, me parece muito possível se relacionar com o Halloween nos Estados Unidos, pelo tanto que você está afastado pela amplitude dessa festa, você não está celebrando dentro de um espaço fechado, mas está num espaço um pouco mais aberto, com distanciamento, em ambientes em que você tem controle sobre o que está acontecendo ali, então uma escola cristã, na igreja, o que é que seja, uma festinha de Halloween da igreja, hoje em dia cancelam no Fuxico Gospel, a igreja que fizer isso. A igreja não faz isso não, a gente não tá nem nos Estados Unidos, mas uma igreja que fizer não seria pecado, nem seria culturalmente esquisito, mas não seria pecado. A festa da galera, crente se une para fazer uma festinha de Halloween, faz sentido, mas a celebração normal, mais comum do Halloween no contexto brasileiro, eu considero, baseado nesses fatores, um tanto impeditivo. Eu não participaria, eu não mandaria minha filha pra uma festinha como essa no Brasil. Eu acho interessante porque o Halloween acaba bem diferente do Natal nisso, né? No Natal você tem uma festa cristã que recebeu vários elementos não cristãos nele. Participar do Natal é tranquilo, porque os elementos não cristãos do Natal podem ser rejeitados e o núcleo do Natal ainda tá ali. Mesma coisa com a Páscoa, né? A Páscoa é uma festa cristã, recebeu vários elementos não cristãos ali dentro e a gente consegue lidar bem com isso. Eu creio que o Halloween, uma festa cristã, Halloween é uma festa cristã, recebeu tantos elementos a mais, tão demoníacos, tão associados ao mal, que a nossa participação no Halloween como cristãos já é um pouco mais difícil. Isso pensando, claro, no contexto de Brasil. Isso se torna um pouco menos difícil, mas necessitado de algum tipo de sabedoria ainda, quando você fala sobre o contexto mais norte-americano. Dito tudo isso, vamos encerrar com algumas aplicações práticas. A gente já fez várias aplicações práticas aqui ao longo do vídeo, mas só pra dar uma fechada aqui no argumento, pra você que pensou comigo esse ponto todo, tem pelo menos um resumir melhor aí do que eu acho sobre Halloween nesse sentido. E claro, esse vídeo inteiro é só a minha opinião. Você pode discordar, se você quiser. Muita gente boa pode discordar, muito crente bom, decente, pastor bom pode discordar, não tem problema. Pensando numa esfera individual, como é que eu pensaria Halloween? Se você é um cristão vivendo fora do Brasil, que sai na rua pedindo doces com a sua filha vestida de princesinha, eu não veria qualquer mal. Mas eu usaria esse momento para explicar as origens do Halloween. Explicaria como muitas pessoas fazem um mau uso dessa festa com o objetivo de celebrar coisas ruins. E participaria disso como uma coisa que o cristianismo inventou, mas que o mundo tá tentando estragar. Agora, se você tá no Brasil e vai ter um baile de Halloween na sua escola, é muito improvável que não vá ser uma festa cheia de referências erradas ao diabo. Se eu tô na rua, indo de casa em casa, eu digo pra minha filha, vamos nessa casa aqui não, olha o tanto de diabo, coisa feia, bora passar pra outra ali, ou qualquer coisa desse tipo. Em um bailinho, você tá dentro daquele espaço, não tem muito como avaliar criticamente o que tá acontecendo ali. Agora, pensando em esfera coletiva como igreja, eu usaria Romanos 14 como um texto fundamental para lidar sobre o nosso relacionamento com o Halloween. Romanos 14 vai falar sobre os conflitos entre judeus e gentios, dizendo que quem guarda um dia, guarda para o Senhor. Quem não guarda, é para o Senhor que não guarda. E eu acho que dá para mutatis mutandis, como dizem aí os juristas, dá para entender que quem não participa do Halloween, não participa porque quer ser fiel a Deus, quer honrar ao seu Senhor. A gente deve louvar isso. Outros celebram o Halloween para glorificar a Deus, para se divertir com a sua família, para glorificar o nome do Senhor, não acreditam que estão trazendo qualquer louvor ao diabo, e a gente deve olhar para isso com bons olhos também. Ainda que a gente discorde dessas pessoas, são pessoas que estão tentando fazer o que é certo para louvor de Deus e se afastando de qualquer elemento que eles possam julgar negativo ou que passe do limite. Claro, existem limites claros no que diz respeito à participação no Halloween. Eu não vestiria minha filha de demônio, de bruxa, eu não enfeitaria minha casa com elementos demoníacos, eu evitaria festas de Halloween, onde eu sei que vai ter um monte de gente vestida de capeta. Dentro do contexto de igreja, eu promoveria um ambiente de paz, de tranquilidade, para que as pessoas vivam tranquilas. Eu acho muito difícil ter no contexto de Brasil uma igreja que possa fazer uma festa de Halloween sem deixar todo mundo doido. Dá pra fazer um baile de máscaras. Vamos fazer uma festa fantasia, né? Festa fantasia do dia 31, Halloween gospel, sabe? Essas coisas. Eu acho breguíssima, mas eu posso achar brega. É pecado? Não é pecado se você faz isso bem feito. Pecado não é. Agora, é fundamental que as pessoas possam se respeitar mutuamente, né? Nas suas discordâncias. Uma pessoa que olha pra mim e diz, Iago, pra mim nem isso, nem andar na rua com minha filha vestida de princesa pedindo doce, pra mim já é louvar o diabo. Tudo bem, vou respeitar e amar essa pessoa que tá tentando louvar o Senhor.
se afastando do que ela acha que é do diabo. O que eu espero é que essa pessoa também olhe pra mim, se eu for na rua pedir doce com meus filhos, como alguém que tá tentando também se afastar do diabo e olhar pros elementos das origens cristãs relacionadas ao Halloween. Isso é a base fundamental do amor cristão e do modo como nós lidamos com pequenas diferenças dentro do ambiente de igreja. Agora, importante, tá? Importante que o Halloween seja uma possibilidade de ensino. Para o mundo judaico, as festividades eram importantes porque elas eram usadas para ensinar os filhos. E graças a Deus eu posso usar o Halloween para ensinar a minha filha sobre a morte, sobre o inferno. Eu percebi que eu nunca tinha ensinado bem sobre o inferno para minha filha. Catarina tem 5 anos. A gente falava sobre condenação, sobre viver afastado, mas a gente nunca explicou inferno, sabe? E a gente pode, por causa do Halloween aqui nos Estados Unidos, explicar bem inferno, demônio, diabo, morte, lago de fogo, lava, entendeu? E sofrimento, e explicar qual é o destino daqueles que odeiam o Senhor, que é uma mensagem cristã, faz parte da Escritura, e que muitas vezes nós negligenciamos. O Halloween pode ser útil para nos lembrar disso. Você pode ensinar seus filhos acerca de coisas, às vezes, mais mórbidas do cristianismo, que também são parte do nosso ensino e da nossa mensagem como crentes. Agora, cuidado também, tá? Porque você pode acabar esticando a baladeira e apresentando violência pros seus filhos que eles ainda nem entenderam. Foi muito fofinho aqui a Catarina. Ela viu a gente foi na loja comprar uns docinhos, um negocinho pra uma festinha aqui do Bernardo, e ela viu um boneco do Chuck com uma faca com sangue escorrendo e tal. E a Catarina não fica assistindo desenho violento, nada assim e tal. Ela olhou e disse: "Olha, papai, é um boneco cozinheiro." Um boneco cozinheiro. Era um Chuck todo vermelho, com sangue, uma faca ensanguentada, aquela cara de capeta. E minha filha viu um cozinheiro ali. Porque ela não foi apresentada a maldade do mundo, a violência. Ela olha uma faca e não imagina que é pra matar alguém. Imagina que é pra fazer comida. Então o Halloween pode acabar sendo um problema também quando você acaba introduzindo os seus filhos a violências e a coisas macabras que eles não estão preparados ainda até para entender, que eles não precisam entender ainda naquele momento. Então assim, muita sabedoria e inteligência dos pais para saber até onde envolver seus filhos nesse tipo de coisa, que você vai acabar, não é, às vezes introduzindo de uma forma errada. Às vezes fazendo a criança ter medo de coisas que não existem, achando que aquilo realmente existe, né? Em um período que a criança pode acabar não sabendo dividir bem o que é fantasia do que é realidade. Graças a Deus minha filha entende o que só existe na imaginação, né? Isso por causa de unicórnio. Tem muito desenho com unicórnio. E a Cat me perguntou uma vez: "Papai, existe unicórnio?" Eu falei: "Amor, só na imaginação. Na imaginação existe, na vida real não." E essa é a linguagem que a gente usa. Ela: "Papai, existe tal coisa?" "Só na imaginação, amor." E ela entende bem que aqueles bonecos que ela vê, aqueles fantasmas, muita coisa da imaginação. Agora, muitas crianças não têm essa abstração e acabam morrendo de medo, ficam com medo do escuro e tal. Às vezes sendo introduzidas algumas violências que não são necessárias. Então seja esperto, papai. Conheça suas filhas, conheça seus filhos, principalmente se você está envolvido em um contexto em que o Halloween é uma coisa um pouco mais presente. Mais uma coisa, você é obrigado, talvez, a participar do Halloween. Você é professor de escola, professor em escola de inglês, ou então na escola da sua filha vai ter uma festa de Halloween no dia de aula, e sua filha meio que tem que ir. É importante que você tenha um diálogo sincero com a instituição. Posso falar com a escola: mas como é que vai ser essa festa aí? Criança pode vir com coisa violenta? Pode vir com faca ensanguentada? Criança pode vir vestida de capeta e tal? Entender onde é que você está inserido e ter total liberdade para não se envolver por objeção de consciência. Para dizer: olha, infelizmente minha filha não vai vir tal dia porque nossa religião não acha que isso é uma coisa legal e tal, e ter essa liberdade para poder não se envolver com qualquer elemento cultural que você acha ruim, tá? Da mesma forma que colégios não podem obrigar estudantes a celebrarem cultos cristãos, eles não podem obrigar vocês a participar do São João ou do Halloween. Então tenha liberdade para isso, tá bom? Essas são minhas considerações sobre o Halloween. O que é que você acha? Você concorda comigo ou discorda de mim? Deixe seu comentário aí para poder talvez continuar essa conversa sobre o Halloween. Sei que muitos de vocês acharam que a resposta ia ser bem: pode, liberou geral, porque o Halloween é cristão. Ei, rapaz, nem foi pelo rumo que você imaginou que iria, certo? Mas comenta aqui embaixo o que é que você acha. Quem sabe a gente pode andar mais com esse debate nos vídeos que eu respondo as perguntas de vocês. Posso responder perguntas desse vídeo falando um pouco mais sobre Halloween, se vocês quiserem. Esse é o 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, 10 horas da manhã. Às vezes tem vídeo sábado, tem vídeo terça e quinta lá no canal do Mundo Cópia. Então é vídeo quase todo dia no ecossistema do 2 Dedos de Teologia. Então não deixe de se inscrever no canal, assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Compartilhe esse vídeo lá com seus amigos do grupo da igreja e vamos manter aí a mente aberta para entender mais cada vez a palavra. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.